Olá, bom dia, bom dia. Dando continuidade à nossa escola de formação de discípulos, nós vamos ver um tema de hoje, macro tema, chamado A Vida da Igreja. No início desse material, nós começamos falando sobre o alvo de Deus, seu propósito eterno, no qual nós somos incluídos por meio de Cristo. Ele, que é a porta, também é o caminho pelo qual vamos andar até que esse alvo seja alcançado. Na sequência, fomos ponto a ponto tratando dos fundamentos da fé que estão presentes para sempre em nossa vida e não apenas no início da caminhada. Embora sejam o suporte para tudo que vai sendo consolidado em cada etapa. O novo e vivo caminho, que é o próprio Senhor em nós, e nós nele, não é baseado apenas no indivíduo, mas também, principalmente, no coletivo. Lembrando o que vimos no início ao entrarmos pela porta e começarmos a andar em direção ao alvo de Deus, fomos incluídos na realidade da família de Deus, do corpo de Cristo e da casa ou da habitação do Espírito Santo. Essas três realidades, família de Deus, corpo de Cristo, habitação do Espírito Santo, na verdade, se resumem em uma só coisa, a igreja. A partir daqui vamos tratar de como poderemos andar pelo caminho, tanto no cuidado da nossa vida pessoal em relação ao Senhor, quanto ao andar junto com todos os discípulos de Jesus em todo o mundo, mas principalmente os que estão mais próximos com quem congregamos. A igreja, um mistério revelado. Mateus capítulo 16, verso 18, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus usou aqui pela primeira vez a palavra igreja para definir aquilo que ele iria edificar, e como esta palavra em nossa língua não tem significado, já que ela foi transliterata. Acabamos por ficar com o significado dado pela tradição, que vincula essa palavra a um edifício onde os cristãos fazem suas reuniões. Pelo menos essa tem sido a prática de muitos grupos por vários anos, por séculos, mas esse sentido da palavra igreja não corresponde ao sentido, ao conceito que Jesus declarou aos seus discípulos. Eclésia, no original, significa reunião, assembleia ou congregação. Jesus falou que iria edificar a sua igreja, ou seja, um grupo de pessoas chamado para fora de uma vida mundana e centrada em si mesmo, para uma realidade da família de Deus e do corpo de Cristo, membros uns dos outros, todos ligados ao cabeça que é Cristo. As expressões da igreja, ou simplesmente reunião de irmãos, podem ser vistas por todo o Novo Testamento, desde o encontro onde 2 ou 3 estiverem reunidos, como Mateus 18, 20, em nome de Jesus, passando pelos encontros nas casas, como nós vemos ali em Filemão 1, 2, Romanos 16, 5, locais públicos, Atos 5, 12, 1 Coríntios 14, 23, e escolas, por exemplo, como nós vemos ali em Atos 19, 9. Nossa linguagem precisa ser coerente com a nossa visão. Por que isso é tão importante? Porque estamos falando de onde tudo está acontecendo. A igreja, que é o corpo de Cristo, como menciona Colossenses 1, verso 24. O serviço dos santos. Esse subtema é fundamentado em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdote é aquele que representa Deus perante os homens e intercede pelos homens diante de Deus. Quando Deus tirou a Israel do Egito, manifestou a intenção de que todos os da nação fossem sacerdotes, Êxodo 19:6. Para que as outras nações, que é toda a humanidade restante, viessem a conhecer a Deus, tendo em vista sempre o seu propósito eterno. Todavia, quando chega em Êxodo 19, 12 e 13 e Êxodo 20, 18 ao 20, o que acontece? O povo rejeita o sacerdócio. O povo rejeitou a vontade de Deus. O povo não desejou cumprir com as exigências para o exercício deste sacerdócio. Deus, então, tomou uma das tribos de Israel e os constituiu como uma tribo, Números 3, do 1 ao 7, sacerdotal. Eles seriam intermediários entre Deus e os homens. Quando faz a declaração acima, Pedro descreve a diferença da prática da igreja em relação ao judaísmo, onde uma classe sacerdotal tinha exclusivo acesso a Deus, e nós estamos falando aqui de 1 Pedro 2,9, né? Então lá no judaísmo tinha uma classe sacerdotal que tinha, assim, exclusivo acesso a Deus e que servia a Deus, e tal limitação mudou completamente com a vinda de Jesus. Tal limitação não existe mais, não somente temos acesso a Deus, todos nós, como somos e fomos todos chamados para servi-los como sacerdotes. É a palavra que declara isso, com o mesmo objetivo, fazer discípulo de todas as nações, como diz Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 até o 20. O desafio agora é preservar a visão e a prática que os irmãos viveram na igreja de seu início, onde todos eram sacerdotes. Não mais no sentido de intermediário entre os leigos ou meros espectadores e Deus, mas agora na condição de embaixadores, 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Embaixadores de Cristo, levando a mensagem da reconciliação de Deus com todos os homens. Veremos que a estrutura deixada por Jesus e os apóstolos visa favorecer o desenvolvimento do serviço dos santos. Se a igreja avançar nessa prática, o corpo de Cristo com certeza será bem edificado. Como deve ser o serviço da igreja de edificação, né? Como que nós devemos fazer esse trabalho para a edificação da igreja? Efésios 4, do 11 ao 12, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Nós chamamos Efésios 4, 11 e 12 de os dons ministeriais. E nesse texto, Paulo define como responsabilidade principal dos apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres o aperfeiçoamento dos santos, né? Palavra que, segundo o original do grego catartismos, ficaria melhor traduzida por preparação ou equipamento, ou seja, estes homens dons não apenas possuem graça no que fazem, mas foram designados pelo Senhor principalmente para equipar e articular os irmãos para que eles desempenhem seu serviço e, como consequência desse serviço, a igreja seja edificada. A edificação, portanto, não é resultado apenas do trabalho dos pastores ou mesmo dos demais homens dons, mas sim fruto do serviço de todos os santos. O corpo de Cristo é que edifica o corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos vendo um outro subtema dentro da igreja, que são os serviços comuns a todos os santos. E depois servindo e sendo testemunhas. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê graça,
que Ele derrame sobre nós a sua paz, que Ele nos dê paz em Jerusalém, na nossa cidade, que o pão nosso de cada dia Ele nos dê hoje, nos dá e hoje, Senhor, abençoa e provê a nossa vida financeira. Em nome de Jesus, guarda-nos de todo mal, livra-nos de toda tentação e perdoa-nos de todo pecado. Derrama sobre nossos filhos a tua bênção e dirija-os segundo o conceito das Escrituras, de acordo com o governo do Santo Espírito de Deus. Um bom dia e até amanhã, em nome de Jesus, graça e paz.